Queridos, eu estava pensando um pouco a respeito da mensagem de hoje e eu gostaria de te dar uma notícia muito boa. Deus quer que você seja uma bênção. Aí você vai dizer, mas isso não é novidade. Eu falei, claro que não. Mas é importante você relembrar isso no seu coração. Você ter isso no seu coração. Deus, quando chamou Abrão, antes de ser chamado de Abraão, Deus falou algo para ele em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, eu gostaria de ler com você isso. Hoje nós precisamos entender que Deus quer que sejamos bênçãos em suas mãos. E em contraponto, ao desejo talvez que nós tenhamos de ter as suas bênçãos. Geralmente nós queremos muito ter as bênçãos de Deus. É diferente a gente ser uma bênção. Então quando Deus chama Abrão, ele fala das bênçãos que teria sobre a sua vida, mas ele também coloca um decreto, ele também determina algo na vida de Abrão naquele tempo. Ora, disse o Senhor a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Em outras versões está assim, se tu uma bênção, seja você uma bênção. Abençoarei, vamos lá, versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, amém? Quando a gente olha para a vida de Abraão ou Abrão, nosso pai na fé, o maior exemplo que temos de fé talvez na Bíblia, nós precisamos crer como Abrão creu, acreditar como Abrão acreditou, porque assim com certeza o Senhor vai nos tornar bênção na vida das pessoas. Deus com certeza quer nos tornar abençoados, mas Deus também quer nos tornar abençoadores. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus deseja, queridos, ardentemente que sejamos bênção na vida das pessoas. Talvez você, por algumas circunstâncias da vida, está pensando hoje, será que eu estou sendo bênção na vida das pessoas? Será que isso está acontecendo? Será que realmente eu posso ser essa bênção? Então vamos refletir sobre algumas perguntas agora que eu quero trazer a vocês. Você hoje, você já pediu alguma bênção ao Senhor? Amém? Pediu alguma coisa hoje a Deus? Claro que sim. Nós somos filhos, e nós somos filhos pidões, A gente gosta de pedir. As igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas pedindo alguma coisa. É pecado pedir? Claro que não é pecado pedir. Nós podemos, olha, eu sou filho, eu tenho um pai eterno. Como pai que ele é, eu posso pedir ao pai. A própria palavra de Deus vai dizer assim, pedir e dar-se-vos-á. O problema é que alguns pedem mal, como a própria palavra de Deus fala, para seus próprios prazeres. E normalmente, pedimos sempre por bênçãos. Eu quero ter uma bênção, eu quero alcançar uma bênção. Como já falei, isso não é pecado, nós falamos aqui, não é pecado você pedir uma bênção, mas você já pensou que você pode pedir também para ser uma bênção? É diferente de você pedir para ter uma bênção. Aí eu cheguei aqui hoje na adoração, eu pedi pelo meu filho, eu pedi pelo meu pai, eu pedi por minha família de forma geral, eu pedi pelo meu trabalho, eu pedi pelo meu emprego, eu pedi por minha saúde, amém. Você pode e deve pedir por isso. Agora, talvez eu possa desafiar todo mundo aqui e perguntar, você pediu assim, Senhor, me torna uma bênção? Eu posso dizer a vocês, provavelmente 100% aqui ninguém pediu isso. Talvez não tenha ninguém que chegue assim, eu não vim aqui, eu pedi algo. Não é pecado você pedir, ok? Não é pecado, eu pedi isso, pedi aquilo, porque eu preciso de uma resposta. Amém, não é pecado. Mas eu desafio você, talvez alguém aqui dizer assim, Senhor, me torna uma bênção. Não é querer uma bênção, é me tornar uma bênção. Senhor, derrama uma unção sobre a minha vida para que eu seja essa bênção.
É engraçado, queridos, se a gente examinar, por exemplo, eu escrevi hoje, mandei isso no WhatsApp pessoal, se a gente examinar na Bíblia, na palavra de Deus, a vida dos apóstolos de Jesus, nós podemos ver claramente que eles, quando iniciaram um relacionamento com Jesus, preste atenção, quando os apóstolos de Jesus iniciaram um relacionamento com Jesus, o que aconteceu? Eles iniciaram um relacionamento querendo ter uma bênção. A maior bênção que eles esperavam, na verdade, os teólogos e mestres aqui podem dizer isso, era o desejo que todo judeu tinha de se libertar do Império Romano. Então eles queriam muito e esperavam o Messias como aquele libertador do Império Romano, porque eles eram praticamente escravos do Império Romano. E aí, como viviam naquela época debaixo da sujeição, né, em sujeição ao Império Romano, eles aguardavam o libertador, eles aguardavam o Messias, aquele que traria essa libertação. Então eles queriam ter uma bênção. Quando eles começaram a ver os milagres de Jesus, quando eles começaram a ver os milagres de Jesus e ver a ação de Jesus, eles pensaram assim: chegou o Messias que vai nos tirar do Império Romano, que vai levantar o império forte aqui dos judeus, o Israel vai se levantar novamente. Mas quando você vê a história dos apóstolos, no final da vida deles, eles não estavam preocupados em ter algo, eles estavam preocupados em ser uma bênção. Se você for estudar, vocês verão que eles não tinham mais nada, queridos. Não tinha casa própria, eles não tinham mais nada, eles entregaram tudo. Eles não sabiam, não queriam mais saber do ter. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu prossigo em conhecer Jesus. Não é ter, é ser. E aí eles mergulharam nisso. Quem já fez aqui o ETM sabe que o pastor Sandro, ele fala muito sobre isso no ETM e trabalha muito bem esse tema. E eu quero reforçar isso a você hoje. E nós vivemos num mundo gospel, onde o foco é ter. O foco é conseguir a bênção. Eu preciso conseguir a bênção. Eu preciso ter essa bênção. E como eu disse e vou repetir, não é pecado eu buscar a bênção que eu preciso para a minha vida. Alguma coisa que eu tenho de clamor, alguma coisa que eu preciso para resolver algo na minha vida não é pecado. O problema é que as igrejas estão lotadas de bênção, de pessoas que estão querendo ter, e quando elas conseguem ter, elas não conseguem ser. Elas não conseguem viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. E elas vivem num ciclo vicioso de ter o tempo todo. Elas nunca irão experimentar quem é Jesus enquanto elas não desejarem ser uma bênção. Então, quando olhamos para a vida de Abraão, nós olhamos um homem que foi chamado por Deus, um homem maduro, um homem casado, um homem que não tinha filhos naquela época, um homem que vivia no meio de seus parentes, e de repente ele abre mão de tudo, e aí Deus o levanta e diz: eu vou te abençoar, aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar, mas eu quero uma coisa de você: sê tu uma bênção. O decreto para você nessa noite é: você precisa ser uma bênção. Você é uma bênção. Você não é algo que chegou nessa terra e disse assim: eu vim trazer alegria para os meus pais. Você é um presente de Deus para os seus pais. Você é herança do Senhor. Você foi levantado nessa geração para ser uma bênção. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua família, aqui no convívio da igreja, onde você estiver, você será uma bênção. E aí você pode pensar: ser ou ter uma bênção? Bom, o imperativo de Deus, a ordem de Deus para Abraão foi: sê tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. Então cuidado para a gente não inverter os valores do reino de Deus, onde as pessoas querem apenas ter algo, através do materialismo, como nós lemos aqui o texto que o pastor Marcos citou. Cuidado com a ganância de querer ter, do consumismo, a vontade de ter, de possuir o tempo todo, de só ter,
esquecer dos valores essenciais do reino de Deus, que é amor, que é bondade, que é generosidade, que é entrega. Valores que esse mundo está esquecido, e nós precisamos voltar. Mas ser bênção implica em quê? Ser bênção implica simplesmente em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabe que muita gente procura pontos muito, até filosóficos, teológicos, profundos, para poder explicar algumas coisas sobre o reino de Deus. Mas, na verdade, Jesus deixou de forma bem clara, o maior mandamento se resume em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ser uma bênção se resume a isso, nada mais que isso: amar a Deus sobre todas as coisas e a pessoa que está próxima de você como a você mesmo. Então perceba que ser bênção implica em amar a pessoa, amar o seu próximo, amar aquele que te odeia, amar aquele que te amaldiçoa, amar aquele que te persegue. Não é amar simplesmente quem te ama, é amar como Cristo nos amou. Nós não amávamos o Senhor, Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou primeiro, então Ele nos tornou uma bênção por nos amar primeiro. Mas como que eu posso ser uma bênção? É só você olhar para a vida de Abraão, e nós vamos ver alguns indícios de como devemos proceder para ser uma bênção. Você quer ser uma bênção, sim ou não? Você quer ser uma bênção mesmo, irmão? Eu quero, isso aí, essa é a resposta. Eu quero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ser uma bênção é: saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Guarde uma coisa no seu coração: nossa estabilidade será alterada pelos desafios de Deus. Quando Deus te chama, quando Deus te levanta, sua vida não terá mais talvez estabilidade. Que isso, pastor? Mas a minha vida não é de abundância? Não é de qualidade? Não é moleza? Não, todo mundo que adora Jesus, todo mundo que quer ser piedoso será perseguido. Será perseguido, é porque a Bíblia diz: nós seremos perseguidos. Então, quando eu quero ser uma bênção, eu não vou conseguir ser uma bênção se eu não deixar a minha zona de conforto. Ninguém será uma bênção se não deixar a sua zona de conforto. Quem aqui é discipulador? Levante a mão. Quem aqui é discipulador? Quem aqui já cuidou de vidas, discipulando vidas? Levanta a mão. Quando você recebeu pela primeira vez, vamos falar aqui da nossa realidade como igreja local, aquela fichinha, lembra aquela fichinha que a gente recebia, pastor Rodrigo? Lembra da fichinha? Aí tinha o nome e o telefone da pessoa. Quando pela primeira vez você recebeu aquela fichinha com o nome, telefone da pessoa, endereço, e aí você telefonou para a pessoa pela primeira vez na sua vida, e a pessoa se identificou e você disse: graça e paz, estamos muito felizes pela bênção de você ter aceitado Jesus, vi aqui seu pedido de oração. Lembra disso que nós fazíamos sempre isso? Seu pedido de oração, eu estou orando por você, estou orando por sua família. Quando é que nós podemos parar para conversar, e porque Deus tem algo para a sua vida separado? E aí, essa pessoa respondeu positivamente, aí você foi fazer uma visita a essa pessoa, e aí você pegou aquela pessoa, levou para a sua célula. Eu pergunto a você, eu vou afirmar, não vou perguntar, vou afirmar, porque isso aconteceu comigo. A sua vida, a partir daquele dia, não foi mais a mesma. Não foi a vida da pessoa que mudou, não. Foi a sua vida que mudou. Sabia disso? A sua vida mudou a partir daquele dia. Porque quando você sai da zona de conforto e entra na rota do discipulado, de quando Jesus te chama e diz: cuida dessa alma aqui, não é a vida da pessoa que muda, é a sua vida primeiro. Você vai para o trabalho e pensa: eu tenho que ligar para fulano. Você está na escola e pensa: eu tenho que mandar uma mensagem para ciclano. Você está lá em casa e fala assim: eu vou pensar num texto bíblico para me ministrar sobre fulano. Ele pediu oração, tem que orar por ele. Pediu oração, tem que orar por ela.
Lá na célula, aquela criança está passando uma dificuldade em sua casa. Aí você começa a orar pelaquela criança. A sua vida não será mais a mesma. Se a sua vida cristã continua sentadinho na cadeira da igreja, recebendo uma mensagem de Deus, da palavra do Senhor, que é bênção, é muito bom você estar aqui, e aí a vida continua e vai, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, e você continua nesse mesmo processo, chegou a hora de você se levantar desse lugar, meu irmão, porque a sua vida não será a mesma. Essa estabilidade que você vive vai mudar, se o telefone não para de tocar. Em mensagem de discípulo, chega às 3 horas da manhã pedindo, me ajuda. É aquelas mensagens de 10, 15 minutos você tem que ouvir no WhatsApp. Se você bota na velocidade 2 para andar mais rápido. Bendito aquele que criou a velocidade máxima no WhatsApp. Gente, mas é verdade. Aquele parente que manda mensagem de 30 minutos para você no WhatsApp, você 2 vezes logo, você aperta, né? Para ouvir mais rápido. Não dá nem para sentir nada, só dá para ouvir. E você vai fazer isso. O que aconteceu? A sua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque Deus te tira da zona de conforto. Meu irmão, você está aí, ar-condicionadozinho, está show de bola, né? Roupinha da dança, de vez em quando a igreja compra. Compra uns instrumentos, de vez em quando, o som. Estamos aí, tranquilo. Né, pastor Felipe? Estamos aí. Mas sai dessa... Meu irmão, Deus vai te pegar. Você acha que Deus quer a gente nisso, querido? Não. Essas lutas, essas batalhas, essas guerras que você enfrenta, Deus quer te tirar dessa zona de conforto, Ele quer te levar para um caminho, para uma rota, onde Ele vai te usar poderosamente. Não foi à toa que para Abraão se tornar o pai da fé, ele saiu de uma zona de conforto. Deus falou, sai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele nem falou qual era a terra, ele nem falou qual era o tipo de terra, ele não falou nada, só disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele creu, e ele saiu, e ele foi. E hoje, depois de milhares de anos, nós estamos aqui pregando sobre alguém que creu, que é chamado pai da fé, que a mensagem de Abraão chega até nós hoje aqui, a sua fidelidade chegou até nós, e chegará à eternidade. Por quê? Porque ele decidiu, uma atitude, sair da zona de conforto. E a gente luta, a maior dificuldade, hoje tem célula, aí dá 2 gotinhas na mão, está chovendo. Olha, está ameaçando chuva, já veio uma nuvem que está lá no Rio de Janeiro, nuvem escura, lá. Gente, vai chover, não posso ir à célula hoje. É assim mesmo. E você líder, você anfitrião, você não tem escolha, meu irmão. Eu lembro da Luciana, há um tempo atrás, líder Luciana, não sei se ela está trabalhando hoje, né? Luciana deve estar ali online. E eu lembro dela quando ela falou assim, ela veio contar um testemunho para mim, para a Eliana, dizendo, eu não estou querendo mais liderar a célula, aquela coisa toda, mas ela entrou num propósito, começou a orar, começou a entrar num propósito com as líderes, com a sua célula, já não tinha quase ninguém, e começou a ir para o monte, né, orar, clamar ao Senhor, fez propósito, até que Deus veio ministrar o seu coração, e aí trouxe uma canção para a célula, que é o nome da célula, tem vida aí, não é isso? Vai ter vida aí. E ela contou isso para a gente, que Deus ministrou o seu coração. Ou seja, isso tudo só aconteceu porque ela decidiu sair da zona de conforto. Não tem jeito, meu irmão, enquanto você ficar parado no mesmo lugar, você não terá experiências reais com o Senhor. Você sempre viverá pelas experiências que os outros contam. Os outros contam experiências extraordinárias, e você? Meu irmão, você pode ter experiências lá no seu trabalho, lá na sua escola. Por quê? Porque Deus te tirou de um lugar de estabilidade para um lugar de batalha, para um lugar de guerra, mas Ele não te abandonou, Ele não te deixou só, Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele refrigera você, Ele te dá consolo, Ele te fortalece, Ele te levanta quando você cai.
Ele é o Deus que te levanta sempre, Ele te tira sim, mas é uma decisão sua. Eu preciso hoje, eu agora, nesse momento, sair dessa zona de conforto. Você sabe que existem guerras espirituais, todo mundo sabe disso, preciso ficar explicando aqui, que acontecem, quando a igreja está mais ativa, é quando ela está mais em guerra, está mais em guerra. Quando você está em guerra, você está ativo, meu irmão, você está na batalha, você está ligado. Deus nos dá tempo de descanso, de paz, a gente também precisa, né? Há tempo de guerra e tempo de paz, tem hora que a gente precisa, vamos respirar um pouquinho. Mas sabe quando você tem maiores experiências com Deus? Eu e você sabemos disso. Quando você sai da sua zona de conforto. Quem é líder de célula aqui sabe o que eu estou falando. E quem já foi líder de célula, que está nesse lugar aqui hoje, eu posso afirmar para você, se você parou, você está queimando por dentro aí. Você está queimando, tem alguma coisa queimando por dentro de você, dizendo o que está acontecendo comigo. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está avisando de novo, ei, sai dessa zona de conforto, eu te chamei, se tu uma bênção. Se você quer ser uma bênção, você tem que sair dessa zona de conforto hoje, você tem que tomar essa decisão hoje, porque Deus, como chamou Abraão, chama você também, tenha, claro, uma vida dirigida e governada por Deus. A fé em Deus, ela exige ações relevantes, de mudança de atitude, de valores, de prioridades, de obediência, de submissão. Eu preciso me submeter à vontade do Pai, eu preciso obedecer a sua palavra, eu preciso mergulhar nesse governo de Deus, nessa direção de Deus. Ser uma bênção implica em olhar para os outros e não só para si mesmo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, versículo 9. Provérbios 22, 9. Ser uma bênção implica em olhar para os outros e não só para si mesmo. Quem espera muito dos outros e não faz nada pelos outros, meu irmão, isso é egoísmo. Tem gente que espera tudo do líder, do pastor, estou esperando, mas não consegue mover uma palha por alguém. Quem é generoso, Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Se desejamos ser abençoados e ter bênçãos em benefício próprio, isso vai revelar, na verdade, só o egoísmo que temos, nada mais. Se nós nos esquecemos daquele que necessita, daquele que precisa, ei, meu irmão, você não foi chamado por Deus só para ir para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado por Deus só para ir para o céu. Você está entendendo isso? Você foi chamado por Deus para ser uma bênção aqui e agora. Você pode dizer amém? Você foi chamado por Deus para ser uma bênção aqui e agora. Se você está esperando o céu, o céu, vou para o céu, amém, vamos todo mundo para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, nós estamos no pé nessa terra. Enquanto nós estivermos com os pés nessa terra, aqui eu preciso ser uma bênção. Agora guarde uma coisa, quem é uma bênção é também ricamente abençoado por Deus. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, esse nome bem grande, capítulo 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Eu não vou ler tudo, porque se você ler aqui, olha as bênçãos, hein? As bênçãos da obediência, está aqui o título, né? Está escrito, revelado na palavra de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes ordenei, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, o filho do seu ventre serão os filhos do seu ventre serão abençoados. Olha para o seu filho e sua filha, se está aí, olha para eles aí, olha aí, seus filhos estão aí? A Bíblia está dizendo, eles serão abençoados. Meu irmão, não interessa o que está acontecendo, eles são uma bênção. Filhos, vocês são bênçãos. Você é bênção. Aleluia. Como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Deus não vai impedir o inimigo de te atacar. Deus não irá impedir o inimigo de te atacar, você será atacado. Só que ele está dizendo que você verá a derrota daqueles que te atacarem. Aleluia! Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes ordenei, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Aleluia! Quem é uma bênção é abençoado em nome de Jesus. Então, mais do que abençoado, Deus te chama para ser uma bênção. Então o foco não deve estar nas bênçãos que devemos ter, mas a bênção que devemos ser. Eu fui chamado para ser uma bênção. Jovem, você foi chamado para ser uma bênção. Então não retenha as bênçãos que Deus te concedeu. Seja um canal das bênçãos de Deus, e seja um canal abençoador de Deus. É como se fosse, querido, um processo que acontece, vem do alto para nós, e de nós vai para alguém, e desse alguém volta para Deus, e assim vai, sempre seguindo esse mesmo ciclo. Deus nos dá, e para Ele volta. Deus nos dá, e para Ele volta, porque nós vamos receber, abençoar aquele que está ao nosso lado, e volta para Deus, e esse ciclo continua. Deus vai te ensinar como você vai abençoar alguém. Ore, medite, lê na palavra, Ele vai te esclarecer. Você tem que deixar um legado. Que legado você vai deixar às gerações que virão? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado que você só frequentava a igreja? Amém, isso é bênção. Não está ruim, não é ruim, nada disso é ruim. Mas eu quero ser lembrado como alguém que honrou o nome do Senhor, que falhou, mas se humilhou diante do Senhor. Eu quero ser lembrado como alguém que abençoou a sua vida e foi bênção na vida daqueles que estavam próximos de mim. Que erramos, mas também acertamos. E quando erramos, pedimos perdão. E corrigimos. Nós fomos chamados para sermos uma bênção. Coloque a tua vida à disposição do Senhor. Coloque os negócios que você tem à disposição do Senhor. Você tem tudo para ser uma bênção. Em todos os aspectos da nossa vida. Então Deus chama Abraão e diz para ele: eu vou te abençoar, mas sê tu uma bênção. E Abraão se tornou uma bênção, queridos.
E essa promessa de Deus vem sobre nós. Essa promessa de Deus vem sobre você. Você, hoje, chamado por Deus para ser uma bênção. Tem gente te esperando. Ei, tem gente te esperando. Tem gente te esperando. Tem gente te esperando. Talvez você esteja aí meio murcho, né? Meio, tá de boa. O inimigo não está me atacando, Deus está bloqueando. Estou comendo, estou me vestindo, tenho minha casa. Aí Deus vai falar assim, chega, agora eu vou dar um rebuliço na sua vida. Eu vou permitir para você poder acordar. E por que Deus faz isso? Porque Deus vai provar que nós vamos ser uma bênção. No meio de tudo isso nós vamos ser uma bênção. Tem bênção para nós? Sim, mas muito maior do que ter a bênção é ser uma bênção. Eu quero te convidar hoje a ser uma bênção, meu irmão. O que está te bloqueando, querido? O que está te prendendo? É você mesmo se achando que é incapaz, de que não dá, é meu trabalho, meus estudos, meus horários, não sei o quê. Meu irmão, você vai ser uma bênção na sua casa, nos seus estudos, na sua família. Você vai ser uma bênção no seu trabalho, onde você estiver, você será uma bênção. Mas o que está faltando para você ir além, ainda mais? De você ser uma bênção e abençoar a vida das outras pessoas, de mudar, de transformar realidades. Assim como Abraão fez e chegou até nós hoje, você pode fazer a mesma coisa. O que Abraão fez? Saiu da zona de conforto e disse, eis-me aqui. Só isso. E você? Qual é a tua resposta para esse chamado de Deus? Você só vai ficar aí olhando para mim e dizendo, é verdade. Eu já sabia disso, né? Mas está tão bom aqui. Deixa eu aqui. Está tudo tão estável, eu vou para casa. Descanso, eu janto. Assisto um jogo de futebol, para quem gosta. Vou assistir um filme, Netflix. Aí tem célula, até voa, legal. Vou lá, bato um papo com o pessoal, se são palavras, volto para casa. Outro dia eu vou trabalhar, ninguém sabe quem sou eu. Ninguém sabe que eu existo. Até que chega uma fichinha na sua mão. Pastor, mas eu não quero ser discipulador, mas não estou falando só isso não. Vai chegar e você vai ser chamado para ser uma bênção. Esse chamado está acontecendo agora, sabia disso? Eu percebo isso, que isso está acontecendo agora, e não é forçação de barra não, irmão. Porque os demônios, eles vão trabalhando nas pessoas para fazer com que elas se acomodem. E elas começam a se acomodar e ficar ali no seu cantinho, de boa. Porque soldado que não incomoda, não faz diferença. Mas quando o soldado tem uma batalha, ele se levanta, sai da frente, meu irmão. Sai da frente. Deus está te chamando hoje para sair dessa acomodação, está na hora de você dizer, sacudir a poeira, estou aqui, vamos nós, respira fundo e vamos para a guerra. Por quê? Porque Deus vai fazer de você uma grande bênção. Você já é uma bênção, aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus, mais forte que você puder, mais forte que você puder, mais forte ainda, porque é para Jesus. E você vai dizer, eu sou uma bênção.